E aí, pessoal? Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu esqueci de ligar aqui meu ring light e aqui estou fazendo. Espero que vocês também não esqueçam de fazer as suas atividades corriqueiras aí de vossas casas, porque aqui o Raga costuma esquecer aí, lembra no meio da hora ele tem que se mexer, se desdobrar, se fazer acontecer, ainda mais com o Thor aqui do lado, eu não posso errar na frente do Thor, né? Afinal de contas é aí o deus do trovão, ele vai dar uma trovoada aqui perto de mim, o negócio vai pegar. De qualquer forma, espero que vocês estejam bem. Se por acaso tiver alguém com a gente aqui no chat da Roxinha, desejo a vocês boa noite. Agora, se vocês forem nos dar o prazer de nos acompanhar lá na Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto e se quiser pode até ser em Asgard. Não importa onde seja, o importante é que vocês estejam confortáveis para mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui do canal que a gente tenta trazer novidades dos que está rolando de RPG na cena nacional, tendo Lucas Malk comandando o show. Lucas! Bom dia pra quem dia, boa noite pra quem te noite, boa madrugada pra quem não dorme, eu tenho a força e hoje eu estou aqui de Thor. Não estou aqui de Thor. Mas depois eu explico a parte do capacete e tudo, né? Mais tarde, na hora do que rolou. Hoje estamos aqui com o convidado que é um jogo que ainda não lançou, está para ser lançado pela Rogue Moon, mas se você acompanha o Instagram da Rugin, lá já tem vídeos falando sobre, né? E estamos aqui nada mais nada menos com um dos autores, né? O principal autor cabeça da Buma de Nivellon. E já aqui, Zé, gratidão de você ter aceitado o nosso convite, né? Então eu vou passar para ti rapidinho para você explicar sobre ti, sobre o que você faz. Se você quiser explicar um pouquinho sobre o Buma de Nivellon, fique à vontade. Quando eu voltar para mim, eu explico como que vai ser o decorrer do giro, beleza? Então dá uma boa Beleza. noite pra galera, Zé. Salve, salve, nação brasileira Roleplay. Que é o Zé Trevisan, autor organizador de Turmas de Nivellon, um cenário de RPG assistêmico, onde nós procuramos criar uma maneira de combater o que nós chamamos de não-jogo, que são as somas de todas as atitudes corriqueiras ou nem tanto, oportunidades e problemas que a vida nos apresenta para que a gente não jogue o bom e velho RPG de mesa. Beleza. Bem, e hoje como a gente vai fazer a apresentação do jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, vai fazer algumas perguntas para o Zé, né? Isso dura em torno de mais ou menos uns meia hora, 45 minutos, tá, Zé? E aí a gente vai para o momento da rádio, por isso que eu pedi a música, que aí na rádio a gente indica uma canção que lembre o destaque, que no caso aqui é o Buma de Nivellon. Depois a gente vai para o que rolou na semana conosco, e aí você diz o que rolou contigo, eu também vou dizer o que rolou comigo durante a semana, o que vai rolar nas próximas, e aonde a gente te encontra nas redes sociais, né? E aí a gente vai para a despedida e pronto. Bem, tudo sossegado, Zé? Tudo sossegado, pessoal? Eu vou ler um pouquinho de uma coisa aqui que eu gostei muito antes de eu passar por Raga, que isso já me atraiu no jogo, então eu falei por Raga antes que eu ia ler, que é sobre o livro. A primeira coisa que você deve saber sobre as Bumas de Nivellon ele é um livro escrito por muitas mãos de jogadores e mestres, cansados das mesmas explicações e disposições de raças nos mundos. Ainda que gostemos de boa parte do que já foi feito pelo RPG em nível mundial, esta é nossa humilde contribuição para a melhoria contínua do mundo fantástico de RPG de mesa. A segunda coisa que você deve saber sobre as Bumas de Nivellon, ele é um cenário de campanha para um RPG agnóstico, ou seja,
não temos um sistema próprio para ele. Assim, encorajamos você, leitor, a desenvolver o seu sistema ou usar esse cenário para jogar no sistema que julgar mais conveniente. Porque acreditamos que a RPG é diversão, e diversão não pode ser impositiva, ainda que necessite de algumas regras. Isso eu adorei. A terceira coisa que você deve saber sobre as brumas de Nivelung. Você verá ao longo desse livro que existe espaço para que você ajuste as brumas de Nivelung à sua necessidade, seja como cenário principal ou como parte do seu mundo já existente, como fonte de referência ou uma inspiração parcial. O importante é que ele pode ser um de muitos recursos à sua disposição. A quarta e última coisa que você deve saber sobre as brumas de Nivelung. Nós, os autores do livro, acreditamos no livre direito à crença e no respeito ao indivíduo em muitas formas. Repreendemos e desabonamos qualquer violência fora da mesa de RPG e acreditamos que a violência dentro dela deve se restringir à interpretação e aos combates e servir apenas ao propósito de diversão e de extravasamento do estresse. E ficou assim, né? Raga, agora pode começar suas perguntas. Bom, Zé, eu estava olhando aqui a página da RUG no Instagram e vi que tem alguns vídeos que podem ser apresentados. Qual deles tu recomendaria eu dar um play aqui? Esse que tem o mapa aí. Esse aqui? Esse aí. Então, se me permite, vou dar aqui o play. Vamos lá. Salve, salve nação brasileira Roleplay. Aqui é o Zé Trevisan e eu quero falar com vocês mais um pouquinho sobre o nosso projeto autoral, o Brumas de Nivelung. Quero falar para vocês que tem 20 nações no disco central da planisféria. Como é que essas nações se apresentam no livro? No capítulo das nações, você vai ver que cada nação vai ter um brasão, um mapa, evidente de uma capital, o nome de um soberano, seja ele um regente, um monarca, enfim. Você vai ter cidades ou pontos de destaque do reino, rumores e boatos, e uma especificação um pouco maior da capital. Então, na capital nós vamos ter pessoas de destaque, locais de destaque e rumores e boatos que são centralizados na capital. Então, dessa forma, as 20 nações criam padrões que podem ser usados para aventuras que conectam uma nação a outra ou campanhas isoladas em cada nação. Aí vai ficar a critério do mestre que vai assumir a campanha de vocês em Brumas de Nivelung. O cenário está disponível no site da editora Hug Money a partir do dia 19 de julho, às 12 horas, e custará R$19,90 e está disponível no formato PDF. Um abraço a todos. Muito bom. Então, já deu para ver, Zé, que é um cenário gigantesco. Afinal de contas, tu está aqui apresentando um continente que tem vários reinos para poder permear as histórias e aventuras que for proposto de jogo utilizando o Brumas de Nivelung. Aí eu te pergunto, que bicho foi esse que te mordeu para fazer tudo isso? Porque isso não é fácil de fazer, não. Escrever cenário, escrever reinos demanda bastante tempo escrevendo, idealizando, pensando. Contem pra gente esse processo criativo, como foi? Bom, deixa eu explicar um pouquinho dessa jornada da seguinte forma. Primeiro de tudo, eu tenho 37 anos, tá? Sou casado com a Vanessa, sou pai do Eduardo, sou pai do Gabriel. Meu filho, do Eduardo mais velho, ele nasceu em 2019, aí em 2020 veio a pandemia e eu fiquei muito ruim de Covid, fiquei de cama. Final é feliz porque eu tô aqui vivo, graças a Deus, mas eu fiquei com medo de morrer por conta de desinformação médica, desinformação de notícia, a gente não tinha certeza das coisas. E eu falei, o que eu vou deixar para o meu filho sobre o meu lazer, sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto? Eu quero que ele lembre de mim. E aí eu não sabia como fazer isso. Então, eu, doente lá, baixei o Kindle no celular, lembrei de um amigo meu que tinha escrito um livro, baixei o livro, li o livro, mandei um áudio para ele e falei, Adriano, tenho perguntas do seu livro. Semana que vem, se eu tiver bom, você me atende? Atendo. Bom, a conversa rolou, ele me incentivou a escrever um capítulo para um livro dele, eu escrevi um capítulo de romance para um livro dele, eu virei para ele e falei, Adriano, eu não vou poder te dar esse capítulo, vou ter que terminar o livro que eu comecei.
Então eu fui instigado pelo meu amigo Adriano a escrever, e eu escrevi um romance, e bom, eu tinha o que deixar de legado pro meu filho agora, né? Bom, daí eu voltei a conseguir jogar RPG, o hobby voltou a funcionar, e eu comecei a mestrar uma campanha nesse cenário que eu desenvolvi o romance do livro, que era Os Últimos Leões de Elgard, que é um cenário de mundo atual, mundo real nosso. Então a história passou desde o começo, dentro das cruzadas, tem toda uma teologia legal aí, que não vem ao caso aqui agora, fica para um outro papo outro dia, tá? E eu falei pro pessoal, vamos escrever um livro nosso para a gente poder fazer a rotatividade de mestre, porque se eu ficar mestrando só o meu cenário, ninguém vai poder mestrar porque ninguém conhece. Foi aí que nasceu, numa mesa redonda, plana, a ideia de escrever um mundo de RPG ficcional entre amigos, que seria um lugar plano e nós tiraríamos um sarro dos terraplanistas. Esse seria o primeiro ponto. Legal. Porque eu consegui só explicar que o mundo é plano com magia. Uhum. Foi a única explicação que funcionou. Então, começou aí. Aí o maluco falou assim, não, Zé, vai ter um pino e em cima do pino tem um cara sentado. E esse cara sabe das coisas. Beleza, a gente começou a anotar. Aí algumas pessoas falaram, Zé, não dá para eu continuar o livro, tal, vamos seguir. Eu falei, pessoal, eu vou escrever uma cosmologia, uma gênese, um problema central, e a gente vai fazer umas nações. Aí quem quiser pega uma nação, a gente escreve uma nação separada e faz a coxa de retalhos, que é o processo de organização do livro. Então eu não posso não falar, né, para vocês o nome. A criação correta do livro, em ordem alfabética, é o Alex Teodoro, é o Evandro Silva, o Gustavo Muniz, o Quiroa Lopes Machado Dias, o Ronaldo Prado, o Wagner Alves, Ivo Pereira e eu, o Zé Rubens, tá? E aí nós tivemos algumas colaborações que estão aqui no livro, que você leu ali, o começo do livro tá lá, né? Mas quem desenvolveu fui eu, o Quiroa e o Ronaldo. Fomos nós que realmente desenvolvemos o projeto do livro, que o Ronaldo diagramou e o Quiroa fez algumas correções e algumas ponderações. Minha esposa também me ajudou com alguma coisa das artes, então foi um projeto que uniu todo mundo, sabe aquele filme do Vingadores, Ultimato? Então, todo mundo junto, fiz um crossover familiar, amigo, parente, cara que nunca tinha jogado, cara que tinha jogado. Eu fiz vários casts, conversei com várias pessoas no off para poder pegar o que tinha de melhor, o que estava fazendo a mesa dessas pessoas continuarem. E aí eu peguei aquela linha que o cara falou, mas o meu personagem tem uma capa. Opa, isso aqui eu vou pegar. Então a jornada do Zé Escritor, ela fica no parênteses da jornada do Nivellon. O Nivellon, ele é um personagem que ele viu a última mesa de RPG dele acontecendo de dentro para fora. Ele viu a realidade dele acabar e ele entendeu que o vilão da história não é um dragão que mora numa montanha. Esse cara aí é bom, ele ajuda a jogar, mas ele não é o vilão. O vilão tem um nome, ele se chama Shaidan, e ele é comumente conhecido fora das mesas de RPG como não-jogo. E ele entendeu, ele criou uma métrica de como combater o não-jogo de dentro do jogo para fora. Porque, afinal de contas, ele é um personagem, então ele não tem como vir para fora, a não ser se manifestando na figura de jogadores que entendam o propósito que ele tinha. É isso. Foi aí que surgiu o Brumas de Nivellon. Bacana. Eu acho interessante todo o desenrolar dos eventos que ocorrem com a gente, que acabam servindo de inspiração para a produção de cenários, de jogos, que no seu caso é muito mais cenário do que o jogo. O jogo faz parte do processo, mas o que inspirou mesmo foi o cenário. Lucas, está contigo. Cara, o que é legal é que assim, foram várias mãos. Isso a gente vê praticamente em algumas antologias e alguns livros até mesmo. Eu vejo pelos livros de literatura do Enéas Tavares com o pessoal do Steampunk, né? O Condenase, eu estou esquecendo o nome dela. A Mirella, até mesmo o Anima, que foi feito pela VEC, são 3 irmãos. E lá fora, o próprio Jorge R. Martin, o Wilde Carges, não é do Martin. É do pessoal da mesa de RPG do Martin. Né? Que ele pega todo o compilado do que aconteceu durante a aventura
ele pede pro pessoal escrever e publica no livro. Entendeu? Tanto que são vários fascículos e ele mesmo fala. É uma coisa que eu gosto pra caramba disso. Que não ele não é o autor, ele é um dos autores. O Yuji Kaji não sairia com ele, né? Ele é o autor organizador. Esse é o nome correto. Essa é a definição. E isso eu adoro, porque assim, cara, é o que uma mesa de RPG é o que uma sessão de RPG né? Não, é aquela coisa assim, o terceiro propósito do RB para todos é justamente isso. A diversão conjunta. Né? Todo mundo está se divertindo por igual. Exatamente. E, cara, aí eu vou chegar numa segunda. O Haga chegou na primeira parte. Né? Eu vou chegar na segunda parte. Geralmente essa segunda parte é com o Haga, não é comigo. Mas, como calhou de vir para mim, então tudo bem. Que você colocou que ele é um sistema agnóstico. E como você falou logo no início, ele é um sistema assistêmico, né? Que ele é um sistema que ele é um cenário que ele não tem um sistema propriamente dito. Como que foi esse processo? Bom, vamos lá. Eu não defendo nenhum sistema específico, porque eu entendi que as grandes corporações do RPG, que produzem conteúdo RPG, eles lançam sistemas de atualizações porque eles visam lucro. Mas eu não acho que esse seria o caminho. A minha tese é que se você tem um sistema robusto que funciona, você pode desenvolver novas histórias. E eles não têm a criatividade para desenvolver histórias. E sim, eles têm a criatividade para abrir uma planilha de PDF, de Excel e montar regras que sempre se dão problema, porque sempre tem uma errata de sistema. Eu comecei a jogar 3DT lá em 2002, tá? Do 3DT, eu já fui pro Dungeons & Dragons 3.0 e na sequência pro 3.5 e ali fiquei. Se você virar para mim e falar, Zé, eu quero jogar um sistema atual, eu consigo, na minha mente, ajustar o 3.5 para jogar no atual. Como mestre, eu consigo conduzir uma mesa, porque as regras estão gravadas na minha mente. Eu não tenho mais tempo, por conta da vida adulta, de comprar um livro, não pelo valor, que também não é barato, do 5.0, por exemplo, e decorar o livro como eu decorei o do 3.5, se até as páginas, que eu tenho que procurar as referências das tabelas. Então é nesse sentido. Por quê? Se você vai ser o mestre da mesa, Lucas, e você sabe que você tanca 6 jogadores fazendo pergunta no 4.0 do Dungeons & Dragons, no GURPS, no Shadow of Demon Lord, no Senhor dos Anéis, enfim, não importa o sistema, você vai usar esse sistema, porque você que precisa segurar a mesa. O mestre segura a mesa. O jogador combeiro, ele vai fazer um monte de perguntas. Se você for o mestre combeiro, você vai responder. Então foi por conta disso que nós não quisemos, nesse primeiro momento, fazer fichas em algum tipo de sistema, ou mesmo criar um sistema para jogar ele, porque se você pegar o Dungeons & Dragons, o Shadow of Demon Lord, o Pathfinder 1 ou 2 e o Dungeons & Dragons 4 ou 5, ele vai se encaixar perfeitamente, porque ele é um sistema, ele é um livro de RPG mais voltado para ficção fantasia medieval, tá? Nós temos alguma coisa um pouco mais sci-fi, mas é muito pequeno. Eu não posso falar que isso aqui é um Star Wars, né, que é mais espacial, né? Então, ou um Call of Cthulhu, que é mais investigativo, é mais aquele ar soturno. Eu consigo dar esse ar na minha mesa. Você quer jogar uma mesa mais cômica? Eu consigo. Eu, Zé Rubens, né? Não o cenário propriamente dito. Você quer uma mesa mais séria? Eu também vou conseguir. Depende do que o jogador vai querer. Aquela sessão zero, toda aquela conversa que a gente tem que ter no pé do ouvido com os jogadores. Então, por isso que a gente preferiu abrir mão de páginas e páginas de um sistema que a gente ia ter que quebrar a cabeça para inventar, ou até adaptar algum, e investir nas páginas de história. Porque o livro ele tem 286 páginas de referências e conexões para que você leve a sua sessão zero até a sessão 200, uma campanha de 5, 10, 15, 20 anos. É esse que é o intuito do livro. Show. Gostei bastante disso. É aquela coisa que, assim, a pessoa ela vai pegar o sistema que ela tiver de coração e vai conseguir conduzir. Ele é literalmente um livro de cenário. Isso é muito bom. É uma coisa que
Esses dias mesmo, em um outro grupo, isso eu já vou passar da porraga já, mas só comentando. Eu lembro que esses dias, num grupo, acho que foi da Universo Simulado, o Ratoru já estava falando disso, que ele sentia falta de um livro que fosse só inteiramente de cenário. Entendeu? Um livro que ele não pegasse, ele não te forçasse um sistema, ele não te indicasse um sistema, ele chegasse, você colocasse ele para Savage Worlds, você conseguia numa boa, você colocasse ele para Fate, você conseguia numa boa. Se colocasse para qualquer coisa, você inventasse um na hora. Eu vou fazer o sistema Joaquim Pô aqui. E conseguia numa boa. Cara, você conseguiu, mesmo sem saber, responder uma pergunta que uma pessoa fez em um outro grupo. Eu conheço o Ratoruja, eu já conversei com ele algumas vezes, mas nunca sobre esse assunto, tá? Olha, cara... Gente boníssima ele, gosto muito dele. Um abraço pro Ratoruja. O Ratoruja é nosso companheiro aqui, tanto no Giro da Semana e tanto em evento e tudo mais. Caraca, velho, muito show isso. Raga, tá contigo. Antes de eu passar para minha pergunta, eu quero também contribuir com comentários. Não é a mesma coisa, mas lembra bastante a proposta que o Zé trouxe aqui pra gente, pelo Brumas de Nivellon, que é de fato trazer um cenário que, como ele mesmo usou as palavras, adaptar para o seu sistema de conforto. O sistema de conforto é aquele que ele domina, que ele consegue fazer as devidas adaptações através das descrições que são apresentadas nas páginas do livro. Isso me lembrou um pouco, se não fosse por aparecer escrito na capa, que é Dungeons and Dragons, é o Forgotten Realms. O Forgotten Realms, grande parte das páginas é só descrição. Em um dado momento aparecem as estatísticas lá voltadas para a edição em que eles estão vinculados, mas grande parte do livro é descrevendo o cenário. E aí, quem quiser pode pegar as mesmas descrições e adaptar. Por exemplo, vamos ficar em D&D, adaptar para a edição de seu interesse. Pode ser a D&D, pode ser a primeira edição, que é a caixa vermelha, ou a quinta edição, porque você pega a descrição. A essência do livro é o cenário, que é isso que está sendo proposto pelo Brumas de Nivellon. Legal, viu, Zé? Eu concordo quando o Ratoru já diz que estamos precisando também de cenários no meio da produção nacional. Isso é bem legal. Agora, me virando para ti, Zé, olhando para a eventualidade de você trazer esse jogo para as mãos dos fãs e pessoas que irão conhecer o seu trabalho, tu pode escrever para a gente como é que está se desenhando essa parceria com a Hug Mooning e como é que vai ser viabilizado o acesso do jogo? Claro. Me deixe só dar um passo para trás para poder dar um passo para frente. Nós imaginamos o livro em formato PDF sem um financiamento coletivo, porque não é inovador, porque as pessoas lançavam o livro antes dos grandes financiamentos coletivos. Mas eu, como criador da obra, né, como organizador, eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar nela. Tá? Então, para mim não era uma aposta. Quando eu escrevi lá no Catarse ou tudo ou nada, para mim era o tudo ou tudo. Eu não vou perder para o não jogo. Eu demorei muito para sintetizar essa figura. Eu consegui tangibilizar esse vilão de maneira física. Eu falei, não, eu não vou perder. Com todas as pessoas que eu conversei, eu expliquei o que eu queria fazer. Todas as pessoas me disseram, cara, você tem um ponto. Então eu falei assim, vamos à estratégia. Antes de eu conversar com a editora Hug Money, eu fiz uma pesquisa, eu conduzi uma pesquisa através de um forms do Google, que está na página do meu Instagram, e eu mandei para um monte de grupo, falando, pelo amor de Deus, respondam para mim, olha, eu sou um jogador de RPG, ajude eu. Então eu sou muito grato às pessoas que responderam a pesquisa, porque eu pude entender o que eles estavam procurando de um cenário, se o tamanho do livro era bom, o preço do livro, então tudo foi perguntado na medida do possível. Óbvio que eu não fiz todas as perguntas, né? Mas e a gente chegou nesse formato de PDF por conta do valor. E aí eu queria um selo editorial. Eu quero o livro tem carta catalográfica, ele é um livro de fato, ele tem ISBN. Eu não queria um manuscrito publicado na Amazon para ficar perdido lá. Eu queria uma editora
que fosse do segmento de RPG, que entendesse o que é um livro cenário. E aí eu fui, através de uma conversa que eu tive com o Douglas Caneda, com o mestre DK, não sei se vocês o conhecem pelo menos de nome. Sim, sim. Ele falou, Zé, eu tenho um contato com um cara aí, ele é da editora Hug Money, não é uma editora muito grande, mas o cara gosta de RPG. Falei, me dá 5 minutos com ele, eu sou vendedor, cara, me dá 5 minutos. Tá, não precisa ser 5, me dá 3 minutos, cara. E o cara, o Rogério marcou conosco um call. Depois que deu 5 minutos, eu cronometrei, eu falei, Rogério, você posso continuar ou já não te interessa? Não, continue. Fiquei quase 2 horas conversando com ele. E aí ele já, no final da conversa, ele já falou, olha, a porcentagem é essa, parceiro. Então você vai ficar com o livro? Ele falou, não, o livro é meu. Então, assim, só um louco para reconhecer outro louco. Meu primo é louco. Detalhe, ele é meu primo, então... Puxa, que legal, Lucas. Seu primo é um cara muito legal. Nós fizemos até a mesma piada da questão do pâncreas, que ele faz direto essa piada de torcer o pâncreas, né? Tem que torcer o pâncreas para conversar com as pessoas. Eu falei, não, eu não sou essa pessoa, eu não sou moleque. Eu tenho atitude de criança. A minha criança interior ainda existe e está bem viva, mas eu sou adulto. Eu não vou passar por cima das pessoas. Eu não sou mercenário, eu não tenho nada disso. Eu sou um fã de RPG, estou tentando contribuir e eu não queria ficar pedindo para as pessoas me ajudarem sem eu ter alguma coisa em troca. Então, o livro também veio com uma moeda de troca. Olha, o canal, para continuar, precisa de um apoio financeiro, porque a gente não é milionário, não ganhei na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar todo o material que eu produzi de graça, porque eu não vou precisar mais de dinheiro. Tá? Pode marcar isso aí, viu? Se eu ganhar na Mega Sena, meus materiais serão de graça, tá? Inclusive, vou pagar para as pessoas trabalharem para mim. Vou perder dinheiro com a RPG, vou fazer um prazer de perder dinheiro com a RPG, nesse sentido. Então, aí surgiu toda essa compactação do livro. Nós até tentamos ver se poderíamos fazer ele fisicamente, mas num primeiro momento ia ficar muito caro. E aí, a pessoa que tem um pouco de dinheiro, que poderia comprar o meu livro, talvez opte por comprar um livro mais famoso. Então nós preferimos trabalhar com o crivo lá embaixo. De novo, eu não consegui ofertar o livro de graça, mas eu consegui trabalhar com o preço dele lá embaixo. Para isso, eu tive que fazer algumas concessões que eu não queria. E vou falar disso, pode ser alguma coisa polêmica, mas eu não encontrei um ilustrador que pudesse fazer todo o meu livro na parceria. Eu tive que recorrer ao uso de inteligência artificial, tá? Os mapas e a capa não, eles são de artistas mesmo, tá? Mas o restante... nós mesmos do grupo fizemos a maioria das imagens através do uso da inteligência artificial, mas porque ia ficar inviável, o livro ia ficar 12 mil reais, 13 mil reais só de figuras, eu não tenho esse dinheiro, mas eu não podia deixar de fazer o livro. Então, para todo mundo que me fala isso, eu falo assim, você quer vir receber uma porcentagem do livro para ser o artista do livro? Venha. Não dá, Zé, não dá. Então eu tentei, tá? Eu tentei procurar um artista, mas eu não consegui. Infelizmente. Posso fazer um comentário, Zé? Todos? É só uma reflexão, tá? Essa é uma coisa assim que eu sempre deixo claro pro Lucas. A gente, de vez em quando, a gente troca uma ideia sobre ilustrações de inteligência artificial. Inclusive, já foi tema de discussão no podcast RPG com o Jambu que eu conduzo aqui. A minha posição pessoal é de não viabilizar nenhum conteúdo produzido por inteligência artificial, ilustrações, onde tem monetização. Por exemplo, aqui meu canal, ele monetiza. Então, eu tenho por política não trazer imagens de produção de inteligência artificial para os vídeos do canal, porque eu vou estar obtendo vantagem financeira. Contudo, como você está falando aqui, você vai disponibilizar gratuitamente o arquivo digital, não é isso? O arquivo digital vai ser gratuito? Não? Não. Ele vai ser cobrado, mas é porque não teve como ele fazer gratuito ainda. Tá, mas ainda assim, o que eu acho positivo da posição dele, ele está sendo franco, ele não tá enrolando ninguém, ele está sendo claro de como ele viabilizou, o motivo do que ele viabilizou, e quem for lá tentar apoiar o projeto, já vai saber a verdade. Aí ela faz o seu juízo de valor. Ela verdade não faz curva, não muda conforme o tempo. Exato. Cara, é que nem o caso do Fábio. A gente teve aqui, tanto eu e o Raga, a gente teve o Fábio Jim, né? Eu fiz a parte de introdução do livro do Fábio Jim,
do Ancamelias, ele explicou por que ele teve que fazer IA no livro, porque o livro anterior, ele tinha já o livro com as artes. A pessoa sumiu. Então ele chegou e ele falou assim, cara, como que eu vou lançar o meu livro sem ter a resposta do autor? Tudo bem, ele tá lá as artes, mas ele não tinha mais a resposta do autor, ele não tinha mais o contato do autor. O autor não estava respondendo ele. Ele falou assim, cara, de repente, do nada, eu publico o livro e tomo um processo porque o cara não queria as artes dele mais no livro, como que eu faço? Correto. E ele perguntou para todo mundo, ele perguntou para mim, pro Clayton do Velho Lobo do Mar, perguntou pro pessoal do Solo, e aí o pessoal falou assim, cara, coloque IA. Ele mesmo falou, eu não tenho outra opção, eu tenho que lançar o livro já estava feito. E ele foi lá e fez IA. Então ele conversou com os apoiadores dele, conversou com o pessoal que trabalhou com ele, e ficou tudo certo. O Tarcísio Lucas, ele volta e meia, ele disponibiliza um pacote de imagens que são de livre-arbítrio, mas ele também já usou IA, entendeu? Então é aquela coisa assim, se você não tem como disponibilidade de chegar, de usar, cara, a quantidade de pessoas no Solo que vai lá e faz as imagens IA na hora e fala assim, ó, eu tô fazendo só para lançar o livro, só para lançar o jogo, entendeu? É compreensível. Eu acho que pelo menos João Lucas, é compreensível. Então, Lucas, entendeu? Agora vamos interferir, tá? Existe juízo de valor porque argumentos contras tem a rodo aí. Tem a rodo. Sim. Afinal de contas, muitas dessas plataformas generativas de imagem não deixam muito claras da onde é que são as fontes, da onde eles pegaram, se tem autorização. E para não correr no risco de estar quebrando, como é que a gente fala? Não sei o que de autor, me esqueci o nome, meu Deus do céu. Os direitos direitos autorais da imagem, eu prefiro não correr o risco. Mas, dando a curva, como o Zé falou, se a pessoa está sendo franca, quem for comprar decide, deixa a decisão. Ele está fazendo o papel dele, ele está sendo franco. Galera, é isso. Se vocês quiserem apoiar, vocês sabem o que é. Vocês vão estar me ajudando, inclusive, a dar um passo a mais à frente. No passo mais à frente é fazer produção autoral. Eu deixo aberto o convite, se algum artista achar que o livro tem o potencial que eu acredito que tem, eu não tenho problema nenhum na versão impressa, que em algum momento faremos, em trocar todas as imagens do livro por imagens feitas pelo artista, desde que ele entenda que o livro está sendo vendido barato, porque o meu intuito não é lucrar horrores com o livro, entendeu? Então, assim, ele tem que entender que a arte dele, ela tem que valer a mesma coisa que a minha escrita. E muitas pessoas se ofendem quando a gente põe preço nas coisas das pessoas. Mas eu estou pondo um preço, eu vou chamar de barato, porque... Só deixa eu mostrar para vocês o protótipo do livro físico. Se quiser compartilhar também. Eu gastei, para fazer esse protótipo que eu vou mostrar para vocês, ele ainda não está colado a capa, mas eu vou mostrar. Eu gastei R$140 entre impressão, capa, embrulho de capa. Não da arte da capa, a arte da capa foi mais cara. Mas olha o tamanho do livro. Ó. Ele é em formato de A4. Sim. Ok? Que show, cara. E o material interno dele, eu vou tirar a capa, que eu falei pra vocês, eu ainda não colei a capa, tá? Ó, tá legal. É protótipo. Sim, só pra vocês entenderem. Ó, eu poder abrir o livro, ó. Cara, bonito, velho. Eu olha tenho isso. muito material aqui dentro e eu não consegui imprimir do jeito que eu queria, porque a borda, você deve ter visto que a borda é toda brilhante, né? Eu preciso fazer isso numa gráfica profissional. Então, assim, eu imprimi esse aqui pra gente poder mostrar num evento o tamanho do livro. Você tá comprando um PDF, mas olha o tamanho do livro. É isso que você está levando por R$19,90. Então, o que acontece? Eu orcei, ia ficar uns R$12.500 de arte. Um artista barato, que não sei, barato no sentido de que ele faria um pacote. Eu não sei se ele ia entregar uma qualidade que agradasse e no tempo que eu precisava. São 200 e tantas imagens. Né? Então,
Por esse motivo, eu falei, eu podia entregar o livro sem imagem nenhuma. Bonequinho palito, né? As imagens não são o principal do livro. Elas ajudam, a imagem para mim num livro desse, ela ajuda, olha, pessoas que têm dificuldade de tangibilizar o criativo da mesa, que não conseguem fazer o RPG no teatro da mente, Fantasia. ela vê uma imagem, putz, é isso aqui, beleza, ela já consegue ter um parâmetro. Eu coloquei a imagem aqui porque eu, com 20 e tantos anos jogando, tive experiência de vários jogadores que precisam ver uma imagem para saber o que eles estão lidando, né? Se eu descrever um beholder aqui, é uma bola de carne com um olho no meio, uma boca, vários tentáculos com os olhinhos. Aí tem um jogador que fala assim, mas como é que é isso? Aí você mostra uma foto, isso é um beholder. Uhum. Beleza? Sim, é verdade. Então, eu deixo isso claro. Então, assim, eu não estou monetizando as imagens. Se eu tivesse um artista aqui, o livro teria que custar mais caro. Porque eu teria que pagar os direitos autorais do artista proporcionalmente. Então, não. As imagens, inclusive, vão estar disponíveis num drive, que vai ter um QR Code junto com o livro, quem comprar. Todas as imagens do livro vão estar em tamanho maior para as pessoas baixarem e usarem. Legal. Nas mesas delas, em publicação. Eu não vou cobrar direito autoral da imagem que eu estou fornecendo. Eu só espero que a pessoa fale, olha, eu peguei do livro do Zé. É só isso. Beleza. Não preciso receber dinheiro pela imagem. Sim. Só me diga que a imagem foi pega do meu livro. Acabou. Justo. Zé, meus parabéns, viu? Bacana você tá sendo... Essa sua franqueza e a verdade dos fatos é que faz dar valor ao teu trabalho. Rodrigo, Lucas... não funciona de outro jeito. Ou é assim, ou é assim. Perfeito. Lucas, tá contigo. Cara, é que nem, por exemplo, vou pegar um outro exemplo recente do que acontece. Né? Eu, justamente por fazer a revista do Giro da Semana, eu vou acompanhando vários bagulhos, tanto de RPG, tanto de board game, e tanto por causa do projeto também em si, do RB para Todos. O pessoal do Mentirocracia. É um jogo de board game. Ok. É um jogo de board game que eles fizeram com uma sátira, mas envolvido com uma mensagem em cima. Por isso Legal. que em cima dos bagulhos de política, né? Cara, o jogo ele é hilário e o jogo eu achei ele fantástico. Só que o jogo ele é IA. As imagens que usaram é IA. E muita gente chegava e quando ia colocar no grupo, não, mas o jogo é IA. Eu não vou apoiar porque o jogo é IA, que não sei o quê. E criticava, não, mas eu não quero saber como é que é o jogo. Mas o jogo é IA. Só falavam isso. Não davam um argumento, não davam um bagulho. Só iam em cima, só calhavam de pau em cima e da pessoa que compartilhava. Até por isso que muitas vezes eu parei de compartilhar em coisas de grupo. Porque eu fui cansado de ser malhado. Né? Mas aí não veio o caso. E aí, no fim das contas, pegou e eles falaram assim, olha, se bater tal meta, a gente vai atrás de uma ilustração. Né? Porque eles estavam conseguindo bastante dinheiro. E eles falaram assim, ó, se a gente conseguir um ilustrador barato, a gente vai fazer, então, a ilustração aqui. E aí eles conseguiram uma artista. Que ela tem um ótimo talento, realmente ela tem um trabalho formidável e ela fez um preço bem barato. E aí bateu a meta. E aí agora eles vão pegar e eles falaram, gente, então, a data que era para ser X não vai ser mais X. E, cara, com razão, a menina ela vai ter que ilustrar todo o jogo. Todas as cartas, ela vai me ilustrar tudo. E ela falou, eu vou ilustrar tudo, pelo valor que bateu e vai ter Act Page ainda, né? Ou seja, eles conseguiram cumprir o que eles falaram e conseguiram uma pessoa que cumprisse. Então eu torço por ti, ô Zé, que de repente apareça uma pessoa de ilustração. A gente sabe que no meio tem pessoas que vão lá, ajudam, tem pessoas que vão lá. Cara, vê o que aconteceu volta e meia aí com o próprio pessoal da Ginga. Então, é um bom exemplo, né? Mas torço pra caramba que tu consiga aí, alguém de ilustração, te ajude. Se tu não conseguir, cara, que nem o caso do Fábio, e for preciso, cara, é aquela coisa assim, bola pra frente. E outra que tem gente que apoia, tem gente que vai lá, entende, tem gente que compreende, e tem gente que vai criticar.
crítica sempre vai ter pra tudo. Eu não me incomodo com a crítica. Eu sei o que eu fiz, eu sei o porquê eu fiz. Não vou esconder o que está sendo feito e como está sendo feito. E, de novo, a pessoa criticou, você quer entregar, você não gostou da arte, entrega uma arte sua para mim, então eu ponho no livro, eu acredito em você. Eu estou junto aqui. Eu não estou aqui para diminuir o trabalho de ninguém, eu estou aqui para agregar. Eu acho que, assim, quanto mais pessoas vierem para o nosso hobby do RPG, melhor, entendeu? E, assim, sinceramente, o nosso público mesmo, eu tive uma live na terça-feira com o Yeti, né, que é o cara lá do encontro lá de Peruíbe, e eu falei para ele, eu falei assim, nós jogamos RPG e as referências que estão no meu livro, elas só funcionam para quem joga. Então, eu me sinto confortável de explicar o meu livro para vocês, porque tem coisas que eu vou falar aqui que a pessoa, se ela não joga RPG, ela não vai entender. Entendeu? Tipo assim, já começamos com planos. Toda vez que você vai ler um livro, o plano, não sei o que lá. Para mim, um plano, ele é um plano mesmo, ele é plano. Então, por exemplo, você tem os discos, são vários discos sobrepostos, travados por um pino, ok? Um dos discos é o Rating, que é o disco do fogo, o disco elemental do fogo, né? Temos todos os elementos. O senhor do disco do fogo, ele se chama Gygax, porque eu homenageei o Gygax, porque para mim ele é o primeiro facho de luz do RPG. Então, o motor, o fogo, o ímpeto que representa o elemento fogo, ele vem para mim na homenagem a ele. Eu homenageei ele mesmo. Nós temos aqui a gente não chama de Deus, né? Tem uma nomenclatura diferente. É o Eshivanir, absoluto da força, é o Norris. Por que Norris? Porque eu cresci escutando a piada do Chuck Norris, cara. Quem é o cara mais forte do mundo? Eu homenageei ele, sim. É uma homenagem. É uma homenagem com todo respeito e pompa. Olha, para mim não tem ninguém mais forte do que você. Então, são felizes homenagens, certo? Algumas não são tão felizes, mas são homenagens também. Com toda a falta de respeito que eu tentei esconder no livro para algumas coisas, né? O fato do disco ser plano e só funcionar porque tem um motor gravitacional que ninguém consegue ver e é muito complexo para explicar, né? Então, nesse sentido que nós acreditamos aqui no grupo que as partes que conectam o livro, elas são muito maiores do que os detalhes que talvez separem. Show. Bem, vou para a parte da minha pergunta, que é uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui. Você, na última parte, você colocou assim: nós, os autores, acreditamos no livro de Rita Kenz, na parte de não violência. Mas, contudo, entretanto, a gente já ouviu falar de jogos que não usam violência, que o foco não é violência, né? E eu com orgulho, eu já usei isso em coisas de debate, de chegar a pessoa, mas não existe um jogo que não tenha violência. Cara, existe, e tá aqui. E a pessoa, não, mas cara, é um jogo que literalmente você vai fazer uma jornada, é um jogo que você literalmente é uma fazenda. Se você fazer uma violência, vai contra você. Aí a pessoa, entendeu? E aí eu te pergunto, ele por acaso no teu livro em si, ele tem violência? Ele não tem violência? O foco não é a violência? Como que é aqui? Olha, respondendo rapidamente, tem violência. Ponto. O foco é a violência? Não. Mas, como você usou o exemplo da Fazenda, eu lembro de um trecho de uma série muito boa. O dono da fazenda tá na porta lá, os caras estão protestando que eles matam os animais, gado, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, deixa eu entender o seu crivo de problema. Eu não posso matar uma vaca porque ela é fofa, mas todos os texugos, vermes e ratos que eu tenho que bombardear o solo para plantar o chuchu que você quer comer, não tem problema matar. Então, o quão é seletivo o que você acha que é violento? Tá? Então, nesse sentido, eu não vejo como um jogo de RPG não ter alguma violência, porque nós estamos falando de um jogo que é sociabilização de pessoas, interação de pessoas, e ela
leva as pessoas a interagirem e isso pode causar discórdia. Vide a nossa sociedade atual. Não existe na história da humanidade momento em que a humanidade não teve conflitos. Entendeu? Uhum. Eu entendi. É aquela coisa assim, cara, tem muito jogo, e isso, eu só citei só 2 exemplos, que não usa violência. Ou que o foco não seja violência, até que o intuito não seja violência. Né? Você resolver na base do diálogo, na base da conversa, você resolver, literalmente você vai cuidar da fazenda e, né, ou você vai chegar e você vai focar na jornada, na amizade e tudo mais. Mas aí... Mas na fazenda não poderia ter um. De novo, estamos jogando aqui, eu estou argumentando junto com você, hein? Nessa fazenda não poderia ter um escorpião que picaria o filho do fazendeiro? Isso não seria uma violência? Porque ele teria uma perca horrível. Mas ali. aí você está colocando a parte da violência. Não, porque no ecossistema existe, a não ser que nesse sistema não tem escorpião. Reveste Moon, você não viu um escorpião. Não? Caramba, quem que se livra das baratas no ecossistema? Então eu faço essas perguntas meio doidas. Tipo, banheiro. Então, como é que é o banheiro nessa fazenda, né? Não tem encanamento? Não tem? Eu gosto de fazer perguntas que a gente saia fora da caixinha. O exercício, ele é muito sadio. Sim, mas aí é você que está colocando a violência, entendeu? Não é o foco do sistema, não é o foco do jogo em si. Lógico, dá pra transformar um bagulho que não tem a violência em algo violento? Tá, cara. Infelizmente, né, e eu vou colocar realmente como infelizmente, a humanidade é assim. A humanidade, ela adora a violência. Entendeu? Não tem uma pessoa que me aponte uma pessoa que diga, ai, essa pessoa nunca foi violenta. Porque até Jesus Cristo, né, e até Buda foram violentos em algum momento nas suas próprias escritas, né, nas suas próprias vivências. Mas, Raga, tá contigo. Aí eu já tô indo em outro ponto. Tu desviou pra cacete, inclusive. É. Eu fiquei aqui pensando, por que diabos o Lucas tá seguindo por esse caminho? Não, porque assim, cara, se for querer usar bagulho de violência, não é o foco do jogo. Se você tá colocando um escorpião, uma barata... Mas não, mas Lucas, a questão não do é banheiro, essa. Não tem isso no jogo. Mas, cara, Lucas... Ryutama, ele tem coisas de violência, tá, mas não é o foco. Segura aí, mas a questão não é essa. O jogo é violento em si, porque ele tá propondo uma semelhança com jogos de D&D. D&D tem que matar monstro. Essencialmente, o sistema de D&D é isso. Então tem violência. Aqui ele fala que ele desabomina qualquer tipo de violência fora da mesa e ele usa o do bagulho da mesa. Eu fiquei assim, cara, peraí, ele é violento, ele não então, é... eu vou explicar pra você. Se essa foi a sua dúvida, eu vou te explicar. Se eu estiver dentro do jogo e eu matar o seu personagem de maneira violenta, por motivos que o meu personagem matou, acabou a sessão, eu tenho que abrir uma lata de cerveja ou de Coca-Cola com você e a vida continua, nós somos amigos. O que aconteceu dentro da mesa da RPG... o sangramento. Ele tá falando de sangramento. Por exemplo, eu tô jogando. Meu personagem é xenofóbico contra goblins. Mas na vida real eu não tinha nada contra goblins, primeiro que eles não existem. Mas meu personagem mata um monte de humanos. Mas eu não mato humanos. Então você tem que saber dividir dentro do jogo e fora do jogo. Tá, então agora eu entendi. Então essa parte que você usou é com... agora eu acho que agora caiu a ficha. Entendeu? Mas assim, pelo menos eu acho que outras pessoas que forem ler, elas podem... Não estou dizendo que possa acontecer, mas de repente outra pessoa pode acontecer a mesma coisa que eu. Entendeu? Mas é aquilo... Tudo bem, eu entendo a sua... Rapidinho. Raga, tu falou o bagulho do D&D. Cara, Ryutama, ele é fantasia. Ryutama, ele é bem um D&D japonês. Mas não é o foco violência. Mas eu não tô falando de Ryutama, eu só falei que tem um dragão, de D&D. E olha que tem um dragão que ali é todo violento. Entendeu? Mas é a proposta que você coloca no jogo e você tem a linha onde seguir. Não é que o jogo ele não te dê, mas não é o vigor do jogo. Mas no teu caso agora eu já entendi que realmente uma coisa que o Zé falou é verdade.
tem muita pessoa, tem muita gente que vai lá, chega, mata o personagem, morre o personagem, e a pessoa vai lá e fica triste, quer sair do jogo, quer ir embora. Cara, tem muito exemplo disso. Comigo mesmo já aconteceu, mas comigo foi a injustiça do coisa que eu ouvi na mesa. Eu falei, velho, pega aí, realmente, não deu isso. E eu e os jogadores da mesa debatemos, e o mestre foi contra todos os jogadores. Aí tipo, eu olhei assim, velho, eu não acredito nisso. Mas isso também varia de mestre com mestre. Varia também muito de mestre com mestre. Mas Raga, é tu. Tá. Voltando pro jogo, Zé, fiquei curioso de uma coisa. Tu descreves, naturalmente, que o livro é sobre um grande cenário, um continente com reinos. Que reinos a gente pode esperar do seu jogo? Bom, nós temos um capítulo, muito legal a sua pergunta, nós temos um capítulo chamado Geopolítica da Planisféria, página 34. E como eu gosto de livro físico na mão, é tão gostoso você folhear ele sem dar bug na tela, você apertar o dedo e sair do arquivo, né? Eu sou modelo antigo, eu gosto de papel. Eu não tenho nada contra quem não gosta, mas eu gosto de papel. Tá? O que acontece? O que acontece aí na Planisféria, tá? A Planisféria, ela tem um disco central, tá? E esse disco central, ele tem uma quantidade de massa física, que é um continente, algumas ilhas, e depois ele tem um oceano. Então é um prato, imagina um prato de sopa fundo, lembra que é um mundo plano, tá? Lembre-se disso. É para deixar bem claro que não existe, que é tudo fantasia, a gente começa com a coisa mais absurda possível. Então a gravidade não funciona, é outro modelo, né? Para que toda a macrotrama que envolve o fora do jogo, que são todas as questões, vamos chamar de filosóficas, que eu comparo a mesa com o jogo acontecerem, eu preciso de um lugar para que o personagem no nível 1 saia, pegue uma quest de não matar nenhum orc para não ser violento, mas negociar com eles para comprar tortas. E tudo dê errado e aconteça alguma coisa que pode não ser violento. Então a gente criou uma quantidade de reinos. E esses reinos aí no total são 20 reinos. Eles ficam distribuídos no continente e eles têm toda uma gênese de criação. O que significa isso? Como o Nivellon não é um criador, ele é um pescador, então toda a realidade que ele visitou, sendo uma realidade que já estava destruída, ou seja, uma mesa que já tinha acabado, ou estava em processo de acabar, sem saber que estava, ele tirou o que tinha de melhor. Então, várias mesas que ele visitou tinham humanos. Então, nós temos vários tipos de humanos colocados na Planisféria. E nós usamos aqui uma referência, não sei se vocês conhecem aquele livro Sapiens, do Yuval Harari, professor. Sim, já ouvi falar, agora sim. Tá, esse livro, ele pega o Homo erectus e faz ele chegar aqui na Idade Moderna. Então, ele conta toda a trajetória de como nós, humanos, evoluímos do ponto de vista dele com embasamentos históricos. Então, nós simulamos aqui, sem usar inteligência artificial, nós fizemos um exercício coletivo de mentes aqui, discussão mesmo, de como seria uma evolução humana num lugar hostil, como seria um goblin evoluindo, um orc. Então, nós temos a evolução das espécies, mas as espécies não foram criadas aqui. Então, como é que elas se comportam na Planisféria, né? Então, essas espécies, elas acabaram entrando em conflitos por conta de uma coisa que o professor Yuval escreveu no livro dele, que ele diz que nós, Homo sapiens, interagimos por certos períodos históricos com os neandertais. Então ele diz assim, éramos iguais demais para não desconfiar e diferentes demais para conviver. Então assim, você é muito parecido comigo, mas você é diferente. Isso levou a conflitos por medo. O ser humano é um ser medroso. E nós tentamos interpretar isso para outras espécies. E como elas interagiriam entre elas. Então assim, a gente já tem, nós, raça humana, já temos problemas, por exemplo, com cor da pele, com religiosidade, com orientação sexual. Então, nós já tratamos com nós mesmos, do meu humano, hein? Imagine nós humanos aqui e chega lá um orc. Cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é matar o orc. A gente vai perguntar depois. Essa é a atitude mais racional, não, mas mais recorrente óbvia da humanidade. Isso. Então, mas não é porque eu vejo isso acontecendo, de novo, eu abono isso, eu desabono.
mas nós tentamos simular o tempo passando e essas sociedades elas sendo construídas. Como esse mundo ele foi criado com pedaços de outros mundos, então parte da essência da tecnologia e da filosofia desses mundos vieram juntos. Então, nós temos sociedades que evoluíram acreditando numa tigela, outras que acreditavam no sol, outras que acreditavam em armas. Então, nós criamos sociedades muito distintas e isso leva a conflitos. Porque uma mesa de RPG medieval, na nossa humilde opinião, precisa de problemas para serem resolvidos com ou sem violência. Entre parênteses aqui, eu prefiro com violência, porque eu jogo de meio Orc Barbas, né? Mas, opiniões à parte, o mestre e os jogadores vão decidir como vão usar o livro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas só um último detalhe para você saber em questão de distância. O disco central, a parte física, o continente, ele tem o tamanho do Brasil, 8 milhões Que legal. 515 mil quilômetros quadrados. Por quê? Porque a primeira pergunta que o meu amigo Pirua fez falou, Zé, tá bom, tem magia. E quem não usa magia? Vai levar quantos anos para atravessar esse mundo de cavalo? Uhum. Se for o Brasil, dá uns 90 dias. Isso se o cara já tiver um caminho. E se ele tiver que desbravar? Então a gente tem na linha cronológica pessoas que desbravaram. Então a vida, gerações familiares desbravaram o reino. Então nós estamos no ano zero, que eu chamo, que é o ano 100 mil, que é o ano em que os jogadores começam a entrar na planisféria. Mas a planisféria rodou 100 mil anos antes de nenhum jogador entrar. Então, aconteceu coisas que foram os NPCs que fizeram. E agora os jogadores vão adentrar a planisféria de maneiras que está descrito no livro. Como é que você, jogador, começa a funcionar na planisféria, né? Então, é essa que o pulo do gato aqui. As medidas, elas são reais. Não, é uma homenagem. Pô, eu sou brasileiro. A maior nação do mundo, não em tamanho, mas para mim é o Brasil. Nós somos o povo da mudança. Eu acredito nisso. O brasileiro só não dominou o mundo porque não teve vontade ainda. Verdade. Boa. Lucas, tá com você. Cara, não, é uma verdade, cara. É uma ótima verdade mesmo que... Cara, a Brasil é aquela coisa que o que você plantar aqui nasce. O animal que vem pra cá, ele se adapta. A maioria das pedras preciosas que você acha é Brasil. Cara, Brasil foi considerado como Terra das Maravilhas durante muito tempo. É considerado como Terra das Maravilhas. Tanto que é uma coisa que é dito aqui. Muitas vezes eu ouço isso em locais que eu vou. O Brasil é um dos últimos que estaria numa guerra. Cara, o Brasil evitou uma guerra através de futebol. Então... Um brasileiro, peraí, volta a fita. Um brasileiro parou a guerra. Um brasileiro. Cara. Um brasileiro. Então, venhamos e convenhamos, cara. O Brasil tem tudo para ser de bom. Entendeu? E eu acho que o teu livro também tem tudo para ser de bom. Eu gostei bastante do teu livro. É um livro que eu vejo outras pessoas fazerem e não sai não é publicado. Eu conheço algumas pessoas aqui da minha região que tiveram o intuito de fazer livros com cenário, com várias páginas, com várias coisas. Eu mesmo já fiz um que era com várias coisas de mitos e lendas, né? Eu, no fim das contas, eu mesmo coloquei até um sistema, mas nunca fiz sair do papel. Nunca fiz sair da gaveta, vamos dizer assim. E você conseguiu fazer essa capacidade de sair da gaveta e tá publicando agora por uma editora, né? Então, meus parabéns também nisso daí, viu, Zé? E que ele se faça físico algum momento aí, entendeu? Torço muito por isso, né? E acho que não só o meu primo e outros parceiros vão querer ajudar a isso acontecer, né? Bem, eu não tenho mais perguntas. Raga, tu tem mais alguma pergunta? Deixa eu então fazer a pergunta de praxe. Quais são os teus futuros lançamentos, além dos Brumas de Nivelo ou relacionado aos Brumas de Nivelo que você tem, até mesmo com o pós-mestre? Tá, vamos lá. É uma boa pergunta. Se dependesse da minha vontade, da minha criatividade, teria muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Eu tenho 3 coisas que eu pretendo fazer.
Primeira delas, eu tenho óbvio, né? A gente tem um canal no Instagram para os cortes e um no YouTube para os vídeos completos. Nós temos algumas mesas, nós temos um formato de gravação de mesa de jogo. A gente está treinando ainda, né? A gente não chegou no ponto que a gente queria. A gente quer fazer RPG em 1h30. RPG é 12 horas, é 8 horas. Eu quero fazer em 1h30. E nós conseguimos montar um sketch na câmera, um template em que a gente consegue filmar os dados, tanto do mestre quanto do jogador, em tempo real. Não é ao vivo porque a gente grava, mas quem está assistindo vai ver se o mestre blefou ou não. A ideia é aumentar o número de histórias que a gente vai contar, né, que são histórias que a gente vai contar na Planisféria. Cada aventura que a gente fizer, ela vai virar um livreto, né, para que a pessoa conte essa história na própria mesa, né? Então vão chamar de Aventuras para Todos. Esse é o nome dos fascículos. Vai ter volume 1, 2 e infinitos. Não tem, já tem os 7 deles prontos para serem formatados nesse formato do livro. Talvez nesse a gente precise colocar algum tipo de ficha para ajudar alguns jogadores a conduzir uma mesa melhor, mas aí vai precisar de parceiros que topem entrar no esquema. Esse material eu não quero cobrar mais do que R$ 4,99, porque não é para ser caro. RPG tem que ser inclusivo, porque através da educação que a gente consegue trazer com o exercício da leitura no RPG, a gente transforma as pessoas, a gente pode tirar, não parecendo clichê de campanha política, porque não é, mas é muito melhor uma criança jogando RPG do que na rua trabalhando com drogas. Entendeu? Qualquer coisa que você faça a criança ler é um incentivo, porque hoje as crianças não leem, né? Eu mesmo fui uma criança displicente, eu lia pouco, mas Gibi da Turma da Mônica, cara, lia todos. Livro de dinossauro, lia todos. E quando saiu os livros de RPG, de Senhor dos Anéis, que eu tive acesso, eu li todos. Todos que eu pude ler, que eu tive acesso. Então, acho que nesse sentido, a gente tem que incluir as pessoas e leitura, mesmo que seja de ficção, que é o nosso caso aqui, ele é cultura. Você traz a pessoa para um novo entendimento, para um novo conhecimento. Então, nesse sentido. E eu tenho aquele livro que eu comentei com vocês, que é Os Últimos Leilões em Velgard, que é o primeiro romance que eu escrevi. Eu pretendo fazer um livro igual esse aqui, um livro cenário, para descrever todas as histórias que rolam no romance, nos romances que eu já tenho. Tá no meu drive do Google, eu tenho 4 livros de romance pronto daquele cenário para lançar. Eu não sei se vai ser o louco do Rogério que vai me ajudar a lançar, ou se eu vou ter que ir para outro lugar, mas eu prefiro lançar tudo pela Hugging. Eu falei pro Rogério, eu bati na primeira porta que eu bati, eu queria ficar e eu fiquei. E eu não pretendo sair da Hugging, né? Então, assim, eu tenho... Esse cenário meu, ele é mais noir, ele é mais voltado para o nosso mundo atual, com intrigas sociais relacionadas a governos e tal. Então ele é um pouco mais tangível pro pessoal que joga aí Ordem Paranormal ou Call of Cthulhu. Mas, de novo, ele é um cenário. O sistema, ele é, no meu caso, é secundário. Eu não acho que eu preciso de um sistema para falar, olha, eu tenho um sistema. Seriam esses os projetos que eu tenho. E um spoiler para vocês aí também, que a gente vai ter futuramente, vulgo domingo, depois do lançamento do livro. Eu criei um baralho, tipo um super trunfo, com todos os Strases, que são o que a gente chama de deuses menores do livro, para que eles disputem. O baralho tem 32 cartas, então vai ser um minigame que a gente vai poder apresentar um pouco do cenário nos eventos que a gente for. Tá? Show isso. E, bom, é isso, basicamente é isso. O que eu queria falar mesmo eu não posso, porque aí é um spoilerzão, aí não... Justo, compreensível, mas a parte do baralho, inclusive, cara, isso gostei bastante. Até se tiver depois de um jeito de disponibilizar pra gente usar, a gente usa, cara, nos eventos mesmo que a gente faz. A gente vai dar um jeito de fazer isso, Lucas. A gente já sabe qual é o final da... A resposta é 42, né? Lembra a pergunta do sentido da vida? A resposta é 42, eu só preciso formular a pergunta. Então, você vai ter o baralho aí, eu só não sei como ainda. Cara, a gente modo caótico a gente sempre faz. o modo caótico com atabaque a gente sempre faz. Pra quem entendeu, o Raga entendeu. Bem, então a gente pode ir pro momento da rádio. Então bora. É o momento em que a gente mistura canção com música com RPG. E, claro, RPG também é embalado por canções temáticas,
canções que motivam, canções que por si só descrevem, sim, trilhas sonoras também descrevem cenas. E agora, Lucas e Zé vão cumprir essa função. Eles vão tentar descrever o jogo Brumas de Nivellon através de indicações de canções. Será que eles serão capazes? Será que eles vão indicar boas canções? Eles que lutem. O primeiro a lutar é o Lucas. Cara, eu vou ser sincero que na hora que eu peguei, eu fui por indicação de uma banda, na verdade. Não foi pela música em si. Só que a banda foi o Journey. Quando ele me mostrou a primeira vez o Brumas de Nivellon, principalmente com aquele o Nivellon em si, né? Primeira coisa que me veio na cabeça foi o Journey. Entendeu? Essa imagem aqui, você fala? Isso. Esse cara não é o Nivellon. Esse cara é o não jogo. Caraca, velho. Mas, bem... Caraca, não, agora eu fiquei até surpreso. Mas, pô, quando eu vi ele, a primeira coisa que me veio foi o Journey. E Journey, né, a gente por si só, a gente já sabe que é jornada. E tem uma música deles, que é uma música que volta e meia eu ouço. E ela justamente, ela fala de vários fragmentos. E quando a gente vai ver a parte da explicação aqui do Brumas de Nivellon, a gente entende que são fragmentos que se uniram, né? Até isso é a parte de várias pessoas deixando suas partes que se uniram e foi feito o livro. E aí eu peguei o Separate Ways, que é o Caminhos Separados, né? Do Worlds Apart, que é eu falei tudo errado, eu tenho certeza, que é o Mundos Distantes, né? E aí você vê o próprio Brumas de Nivellon, ele é justamente isso, né? Eles são vários mundos que tem ali, esses mundos eles se unem e fazem o Brumas de Nivellon. Então, essa vai ser minha indicação de música. É isso aí, então tá aí a indicação de canção do Lucas. Agora cabe ao Zé fazer a sua indicação. Indicar uma música só, vocês fazem pode ser mais de uma, não tem problema. Pode ser mais de uma, não tem problema não. Eu vou dizer para vocês o seguinte, se tiver uma só canção para todos nós cantarmos, se chama Holy Diver, é uma canção do primeiro álbum do Ronnie James Dio. Dio foi o cara que introduziu esse sinal aqui, que não é o sinal da besta, isso aqui é um símbolo de proteção. Só para deixar isso claro, isso é um símbolo de proteção. Tá? Holy Diver narra a história de um cara que está enfrentando os próprios demônios, né? Então, ele é o mergulhador sagrado, né? Então, e ele enfrenta uma espécie de demônio, que é o cara que tem essa mão que faz assim na capa do álbum. Então, assim, o logo do Podmestre é uma homenagem ao Ronnie James Dio. Eu sou fãzaço dele, ele foi vocalista do Black Sabbath. Então, eu poderia citar N canções, mas eu digo para você que Holy Diver representa o Brumas de Nivellon, porque o Dio, ele era um cantor que cantava sobre fantasia. Então, é uma pena que eu não consegui homenagear ele no livro de uma maneira ampla. Eu não consegui falar, isso aqui é ele. Tem tanto dele no livro que é mais fácil dizer para você assim, é essa música. Muito bom, então tá aí as indicações de canção que possam de alguma maneira descrever Brumas de Nivellon. Lucas, pode ir. Cara, só uma pequena coisa, o Dio é Dio, cara. É muito bom isso, cara. É muito bom mesmo ouvir. Bem, agora a gente vai falar o que a gente rolou na semana conosco, né? O que vai rolar nas próximas e onde a gente encontra a pessoa, né? No caso aqui é o Zé Trevisan. Mas antes do Zé, essa semana eu descansei. E aí era para ter um evento, infelizmente foi cancelado, né? E aí eu falei assim, não vou sair de casa, vou descansar,
peguei para descansar, foi bom ter feito isso. Mas estamos com preparativos aí para 2 eventos que a gente vai ter semana que vem. A gente que se lute, nós do RB para Todos, porque a gente vai estar sexta, sábado e domingo, dia 25, 26 e 27, lá na Fontaria Criativa, e dia 27, lá no Encontro Nacional de RPG, lá em Peruíbe, que é o que o Zé teve, aí do Toca do Yeti, né? Também, o Daniel também é parceiro nosso. E vai estar 2 integrantes meus lá, o Fernando, que é o meu braço direito e minha consciência, e o Alexandre, vão estar lá narrando RPG. Inclusive o Fernando vai estar narrando o Vampire lá. E a gente está recebendo os protótipos aí das editoras, das partes da Meeple Starter, a gente está mostrando lá no Fontaria Criativa. Vai estar mostrando São Vicente Geek e outros eventos que a gente for fazendo por aí, né? Então estou muito feliz com isso. E esse final de semana, no sábado, eu vou estar jogando um RPG de Vikings na casa do Marcos. Por isso que eu tô com esse capacete aqui de Thor, de Viking, né? O Marco já está fazendo a preparação aqui, já mostrou aqui, até inclusive coisas de runas, eu adorei isso. Desce, minha gata, uma das gatas, né? E no domingo eu vou estar com o Fernando, com a Jéssica, com o Lucas e outros integrantes do RB. A gente vai estar jogando alguns jogos da gente mesmo, o que a gente quer jogar para se divertir um pouco, né? E é isso. E você, Zé, o que rolou contigo nessa semana? O que vai rolar nas próximas? E onde a gente te encontra? Tá, bom, então você começou falando que você descansou. Eu falo, parabéns, cara, descansar é um privilégio, viu? Quando alguém fala pra mim que descansa, eu ajoelho aqui, cara, fala que da hora, existe isso? Quando a gente faz por hoje, a gente... Cara, e detalhe, foi porque o evento foi cancelado. E aí eu cheguei, aí o Fernando falou, cara, vai descansar, vai, velho. Tá bom, eu vou descansar. Olha, essa semana, bom, entendo que é sobre o RPG, né? Então vou me... Não, pode ser à vontade, lá vão ter. Não, aqui temos outros trabalhos. O RPG não é a nossa fonte principal de renda, é a nossa fonte principal de diversão, né? Sim. Então, mas essa semana eu fiz um cast, eu gravei com o pessoal uma companhia chamada Dragon Slayer. Eles praticam luta de espadas, aquelas espadas com espuma, sabe? Tiveram lá no meu estúdio, né? A gente gravou um cast bem legal sobre isso. E me deram umas espadas para eu brincar com meu filho, mais legal ainda, né? A gente ganha muito presente, graças a Deus as pessoas gostam do nosso trabalho, então eu não sabia que a gente ganhava tanto presente quando a gente faz as coisas bem feitas, né? Vou ter que conversar com a minha mãe, né? Problemas em casa. Nunca ganhei muita coisa. Eu me preocupei em deixar programado e gravado vários vídeos como aquele que você postou agora, né? Mostrou. Então eu tenho publicações de curiosidades em formato de publicação e em formato de gravação de vídeo. Material já está pronto, programado até domingo, né? Sábado é o lançamento oficial do livro, né? Do dia 19, a partir do meio-dia. E aí eu vou poder gerar os vouchers que eu prometi, né? Pro Yeti, para outras pessoas sortearem nos eventos, né? Até eu falei pro Lobo, Lobo, você que se vira aí, cara, eu vou distribuir uns livros aí, dá um jeito de fazer um voucher aí no site. Eu não sei como é que faz isso, eu sei que é o cara do site, aí se vira. Então eu só arranjo problema nesse sentido pro Lobo, né? Então queria dizer aqui também que já arranjei mais um problema aí, não sei como nem quando, mas vamos ter que distribuir aí pelo menos um livro pro evento de vocês, um sorteio do voucher, né? Para vocês poderem sortear aí no canal de vocês, um evento, então talvez 2 livros, né? Para vocês sortearem entre pessoas que vão no evento físico e pessoas que assistem o canal, né? Vai bolar isso, tá? Pode cobrar eu. Só que depois de domingo, tá? Antes não dá. Domingo, dia 20, tem um encontro de RPG aqui em Sorocaba chamado Pro RPG,
Eles se reúnem aqui num clube gratuitamente, não tem, a entrada é franca, eles pedem que leve o que você vai beber, o que você vai comer e algum jogo que você queira jogar. É mais para conectar a comunidade de RPG aqui de Sorocaba. Eu vou estar lá, vou levar o baralho, vou jogar um pouco, tentar mostrar um pouco do Brumas lá. Tivemos assim um lançamento físico oficial, né? Basicamente foi essa a minha semana e o que eu vou fazer. As pessoas me encontram basicamente em 3 redes sociais, ativo como Podmestre, né? Eu sou o Zé Trevisan, né? Mas o meu perfil de RPG é o Podmestre no Instagram. É pod com P-O-D-E, não é pod mudo, porque pode de. Você pergunta pro mestre, depois que você faz aquela assim, ó, mestre, tem uma porta ali, posso derrubar ela? Quero fazer não sei o quê, pode fazer isso, mestre? Então a palavra pod mestre vem daí, né? Que tá aqui na camiseta. É pod mestre, tá no Instagram, no YouTube e no TikTok. No Instagram e no TikTok são cortes. E no YouTube a gente tem as mesas completas, os casts completos, os jogos que a gente jogou, enfim, aí é um material denso, né? Que aí nem sempre é o grande chamativo das pessoas, tá? Basicamente é isso. Show, show. Bem, Raga, a gente pode ir para a partida de despedida. Beleza. Zé, prazer tê-lo aqui conosco falando sobre o seu projeto. Mais uma vez elogio a sua franqueza sobre ele e abrindo também o espaço para quem quiser participar do projeto e fazê-lo mais autoral que a gente deseja que seja. Deixo aqui meus parabéns novamente a você. Também agradeço por ter vindo aqui conosco. É sempre bom poder conhecer novos projetos. Isso aqui é uma das coisas assim que é precioso que o Lucas consegue fazer. O Lucas traz muita novidade para cá. Isso é todo o mérito dele. E eu aprecio demais essas novidades. É uma forma da gente conhecer o que está rolando nesse Brasilzão enorme, como tu descreveste agora. Para andar de cavalo levaria para mais de 90 dias, se fosse andar de ponta a ponta. Então, tem muita gente produzindo, e aí o Lucas descobre quem é essa muita gente. Aí quem ele consegue trazer para cá, ele traz. Então, todo o mérito dele. Então, você é mais um desses que está aqui conosco. Parabéns pelo projeto. Sendo assim, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui, peço para que o Lucas e o Zé, junto comigo, tradicionalmente aqui no canal, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.